E isso é pela idade, doutor, necessariamente? Ou tem pessoas, assim, mais jovens que desenvolvem a doença de Alzheimer? Como que é? Ou é só no idoso o Alzheimer? A doença de Alzheimer ela não acontece somente no idoso. A doença de Alzheimer ela acontece principalmente na pessoa idosa, acima de 60 anos. A gente tem que entender que a doença de Alzheimer é uma doença que ela causa sintomas. Os sintomas de comprometimento cognitivo progressivo a gente chama de demência. Então, demência é o nome do conjunto de sintomas relacionados a um comprometimento cognitivo progressivo associado ao impacto na qualidade de vida. Somente esquecer não quer dizer demência. Dessa forma, demência não deve ser visto como algo normal da idade. Não existe o termo chamado demência senil, muito utilizado ao longo do tempo. Perfeito. Isso não existe. Olha. E a gente entende hoje como um erro, de fato. Por quê? Porque demência não deve ser visto como parte do envelhecimento. Senil, a senilidade significa o envelhecimento em si, a senescência, e ela ocorre. Então, esquecimento é muito comum no idoso, só que demência não deve ser visto como algo normal. Demência faz parte de um quadro, de uma alteração de uma doença. Sim. A doença de Alzheimer é uma doença primária, então a gente não tem nada na cabeça, nenhum tumor, nada que rompeu, mas existe sim uma alteração que tem um cunho genético e, como a gente explicou antes, outros fatores não genéticos que se associam e que levam a esse comprometimento cognitivo. A esse comprometimento cognitivo progressivo a gente chama de demência. Mas existem outras causas de doenças demenciais, outras causas de demência além da doença de Alzheimer. Na faixa etária senil, a doença de Alzheimer é a principal e ela pode chegar em algumas casuísticas a mais de 50% das causas de demência. Então, quando a pessoa tem um quadro demencial, a doença de Alzheimer ela é a principal. Antes da faixa etária senil, que seria antes dos 60 anos de idade, ela também é a mais comum. Mas existem outras que são talvez um pouco mais, são proximamente importantes, né? Assim dizendo. Porque se na faixa etária mais de 60 anos ela é ainda mais comum, antes dos 60 anos, outras doenças são mais próximas, mas ela continua ainda sendo a mais comum antes dos 60 anos, a doença de Alzheimer. E existem casos de pessoas com 30 anos de idade desenvolvendo os sintomas da doença. É mesmo? Nossa, 30 anos. Eu imaginei que você fosse falar 50, 40, mas 30 anos. Antes dos 50 anos a gente chama de doença de Alzheimer precoce, mas existem casos de pessoas que iniciam muito antes. Esses casos, obviamente, eles não são comuns, são extremamente raros, mas existem na literatura. Agora, além da doença de Alzheimer, outras doenças como a demência frontotemporal, a demência com corpos de Levy, geralmente mais tarde, a demência associada à doença de Parkinson, a demência associada à paralisia espinal progressiva, outras doenças existem também e com maior ou menor incidência a depender da idade e de outros fatores.